Olá, muito boa tarde. Vamos nos conectando com essa frequência, nos conectando com esse momento, onde nós abrimos nosso coração, nós abrimos nossa mente, deixamos de lado as nossas preocupações, deixamos de lado aquilo que tem nos incomodado de alguma maneira. E agora é o momento da gente se conectar, de nós refletirmos, de nós pensarmos, de nós aprimorarmos, a nossa maneira de existir, a nossa maneira de pensar, a partir de reflexões que nós fazemos em conjunto. Eu pensando daqui, sentindo daqui, você daí onde você estiver. E aí juntos nós vamos construindo e ampliando as nossas percepções, ampliando os nossos pontos de vista sobre assuntos que são importantes para a nossa evolução espiritual, para a nossa caminhada como seres humanos que somos, não é? Então, esse é um espaço para isso, para falarmos de autoconhecimento, de energia, de espiritualidade. E o assunto da live livre, que foi intuído e que foi sentido de ser trazido hoje, é em função de algo que eu ouvi na semana passada. E essa expressão, de alguma maneira, naturalmente eu já tinha ouvido ela em outros momentos, mas de alguma maneira ela ficou martelando na minha cabeça. Que foi quando eu ouvi num vídeo, que eu estava assistindo, e essa pessoa nesse vídeo falou que, olha, quando a gente chega em uma determinada idade, nós já não nos importamos mais com o que os outros estão pensando, com o que os outros estão achando, com a opinião dos outros ao redor, né? Então, quando eu ouvi essa pessoa falando isso, quando eu cheguei nessa determinada idade, aí eu já não me importava mais, não me interessava a opinião dos outros, aquilo que estava, que os outros podiam falar sobre mim, os julgamentos que veriam sobre as minhas ações, as minhas atitudes, meu jeito de pensar, meu jeito de vestir, já não faziam mais sentido para mim. E aí eu comecei a pensar, por que razão a gente acredita, de alguma maneira, que a gente precisa chegar numa idade X, que muitas vezes já é uma idade mais avançada, a pessoa já está com muito mais experiências, até idosa, para acreditar que nós precisamos só nesse momento parar de nos importar com os julgamentos, as opiniões, aquilo que vem do externo. E eu comecei a pensar sobre isso, e eu entendo que às vezes esse movimento acontece exatamente porque a gente entende que quando nós estamos mais experientes, ou mais velhos, como quiser chamar, nós não temos mais nada a perder. E, inclusive, quando essa pessoa usou essa expressão naquele vídeo, ele falou também isso. Chega uma idade que eu já não tenho mais nada a perder, Então, ele falando que ele se sentia mais solto, mais livre, mais à vontade para fazer o que ele bem queria, Claro, com respeito, com ética, mas no sentido de que o que ficou muito claro é o não se preocupar com essas opiniões e com esses julgamentos do nosso entorno. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu ainda tenho uma boa jornada pela frente, Considerando aí a minha idade, eu entendo que tem muita coisa ainda para acontecer. E será que eu preciso esperar, chegar nessa idade mais avançada, ou me tornar uma idosa, ou ter uma idade mais experiente para que eu possa me sentir livre? E eu entendo liberdade como essa questão de se livrar, do não se importar com esses julgamentos e tudo mais que vem de fora, mas essa liberdade para ser quem eu quero ser, para ser aquilo que eu vim fazer,
para manifestar as minhas vontades, os meus desejos, que eu concordo e que eu não concordo, as coisas que me fazem bem e as coisas que não fazem. E eu penso que se eu esperar, né, chegar nessa fase idosa, ou se eu esperar chegar nessa fase mais experiente para manifestar meu desejo, meu anseio de liberdade, eu vou estar perdendo tempo, né? Quando na verdade eu já poderia estar manifestando no aqui e agora aquilo que eu sou, aquilo que eu vim para fazer, as minhas qualidades, os meus valores, o que eu gosto, o que eu não gosto, e tudo aquilo que compõe o meu ser. Então, eu vejo que liberdade é um estado que nós alcançamos, né? De sentir-se livre. E sentir-se livre não tem a ver com, por exemplo, dentro de um relacionamento, estar solteiro ou não morar na casa dos pais e coisas nesse sentido. Liberdade tem a ver com sentir o nosso espírito livre, a minha alma livre, para manifestar e para fazer aquilo que precisa ser feito. Então eu me sinto livre para manifestar o meu ponto de pensar, a minha maneira de ver as coisas. Eu me sinto livre para conversar com qualquer pessoa sobre assuntos diversos, entendendo que nem sempre eu vou saber o que o outro está falando, nem sempre eu vou compreender exatamente aquele assunto que o outro está trazendo. Mas como eu me sinto livre e deixo minha cabeça livre, a minha cabeça também se abre para perceber, para aprender, para trazer dessa experiência com outra pessoa o aprendizado que eu preciso para aquele momento. E eu não fico aprisionado no ego, né? Achando que eu não posso aprender com o outro, eu não posso me abrir, eu não posso me permitir viver essas experiências. Então, esse estado de liberdade, que erroneamente nós acreditamos que tem a ver com idade, ele precisa ser vivenciado para que nós possamos viver de uma maneira mais leve. Porque senão, todos os dias nós nos sentimos acorrentados, travados, parados, né? Porque de alguma maneira tem algo ali que não deixa sair. Então é como se nós estivéssemos segurando aqui, né? Segurando essas vontades, esses desejos, esses sonhos, tantas coisas que nós queremos realizar. Porque a gente entende, não é agora, eu não posso, eu não consigo, o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, e se eu perder tudo, se der tudo errado. E a gente mesmo acaba colocando essas correntes e esses cadeados, impedindo que essa liberdade que já está aqui, que já é genuína, nossa, venha, se manifeste, aconteça. Então não tem nada a ver com o que os outros falam, não tem nada a ver com o que vem de fora, com os julgamentos dos outros, tem a ver conosco. O porquê é que eu estou me permitindo ficar aprisionado ou aprisionada aqui, quando eu tenho um mundo à minha frente, quando eu tenho inúmeras possibilidades, quando eu tenho várias opções, vários caminhos para seguir. Por que ainda assim eu me sinto presa, eu me sinto preso? Quando a gente é jovem, né? Quando a gente principalmente ali na fase da adolescência, nós queremos ficar adultos para que sejamos livres, para que nós possamos sair da casa dos nossos pais, para que nós possamos ter o nosso dinheiro, né? Comprar aquilo que a gente deseja, fazer aquilo que a gente bem entender, chegar em casa na hora que a gente quiser, não precisar dar satisfação para ninguém. E quando nós temos essa idade, né, essa idade da juventude, nós acreditamos que sinônimo de liberdade é isso, né? Ter o próprio dinheiro, sair de casa, não precisar dar satisfação para ninguém. E à medida que o tempo vai passando e que nós alcançamos essa liberdade que nós desejávamos naquele momento, nós passamos a entender, ou quem consegue se perceber, vê que liberdade não é isso. Pode ser de alguma maneira, né? É um tipo para algumas pessoas faz sentido esse tipo de liberdade, mas não é só isso. Porque a liberdade genuína é uma liberdade que vem de dentro, de ser quem eu sou, de fazer o que eu desejo ser, manifestar a minha essência no mundo da maneira que eu preciso, sem essas preocupações todas que a gente tem de agradar, de querer ser amado, de querer ser acolhido, de querer ser respeitado.
E aí, às vezes, a gente acaba se moldando para atender a essas expectativas, que por vezes são de nossos familiares, que às vezes são de nossos amigos e de tantas outras pessoas que às vezes estão no nosso entorno. Isso não é ser livre, isso é se aprisionar em uma figura, em uma faceta que não corresponde a quem nós somos. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo, amadurecendo e principalmente caminhando, né, dando esses primeiros passos dentro da nossa jornada do autoconhecimento, nós entendemos que a liberdade está aqui dentro. E que quem tem essa chavinha para deixar essa liberdade sair somos nós. E falando em chave, né, antes de começar essa reflexão, esse momento da live, eu tirei uma cartinha das minhas cartinhas do universo e a cartinha que veio é que a chave para todas as perguntas estão dentro de você. Portanto, encontre-a. Então, se nós não estamos nos sentindo livres o suficiente, estamos aprisionados no nosso trabalho, em relacionamentos, em relações tóxicas, em problemas dentro de nós que nós não conseguimos mais resolver, é nossa responsabilidade buscar essa chave para resolver. É nossa responsabilidade olhar para dentro de nós, perceber por que isso está acontecendo e quais as possibilidades eu tenho para resolvê-la. É como se nós tivéssemos um molho de chaves, várias chaves ali, todas misturadas. E nós precisamos só de uma delas, para poder abrir essa armadura, essa gaiola na qual nós nos fechamos. Só que às vezes, e na grande maioria das vezes, nós não conseguimos encontrar a chave correta de primeira. Nós precisamos ir tentando as outras primeiro. E essa tentativa das outras chaves são os aprendizados que nós temos até chegar lá. São as batidas de cabeça que a gente dá, né? Errando e aprendendo até encontrar a chave certa. E aí, quando nós temos a chave certa, só cabe a nós usar essa chave para abrir, né, esses caminhos, para abrir essas portas, para abrir essa armadura, ou para escolher deixar fechada, né? Então, essa chave para a nossa liberdade está sempre conosco, está aqui dentro de nós. A gente só precisa acessá-la. E às vezes a gente está tão conturbada com milhares de outras coisas, com milhares de outras situações, pensando às vezes inclusive só no problema, pensando só na dificuldade, pensando só naquilo, meu Deus, eu tenho esse problema, meu Deus, eu sinto isso, meu Deus, isso está acontecendo comigo. E a gente fica tão envolto naquele sentimento de problema, naquele sentimento de dificuldade, que a gente não olha essas outras chaves que estão nesse molho. A gente está focado só naquela. E aí, com isso, a gente não consegue seguir adiante, porque aquela não abre, né? Essa questão do molho de chaves é muito legal. Veja, eu quero abrir essa porta para sair daqui, né? Às vezes para sair dessa situação de dificuldade, para essa situação que está me aprisionando. Eu quero abrir essa porta. Só que nesse molho de chaves todos que eu tenho aqui, só tem uma que vai conseguir abrir. E eu estou tentando abrir com a chave errada. E se eu continuar teimando, né? Que às vezes a gente é bem teimoso, né? Se eu continuar teimando que eu quero porque eu quero abrir essa porta com essa chave que não é a dela, eu vou continuar batendo minha cabeça. Vai continuar aparecendo milhares de situações difíceis que vão afirmando para mim que realmente aquilo é difícil, que realmente eu não consigo sair daquela situação, mas é porque eu estou focando só nela. Se eu amplio um pouco e eu vejo que nesse molho de chaves tem outras chaves e que eu posso tentar usar essas outras e talvez alguma delas dê certo, eu posso conseguir abrir essas portas. Eu tenho certeza que eu consigo abrir essa porta. Só que às vezes, né, não é a primeira chave que eu vou conseguir. Eu preciso ir tentando outras. E para isso a gente precisa ter essas ações de se permitir tentar outras possibilidades. De ver qual que é a chave certa para a minha liberdade, para eu soltar essa armadura que está me aprisionando, para eu sair dessa armadura e seguir adiante, vivendo a minha liberdade,
vivendo aqui a minha liberdade de espírito, que eu já falei antes. Liberdade não tem a ver com morar fora, não tem a ver com ser independente financeiramente. Liberdade tem a ver com ser quem você deseja ser e vivenciar isso, e manifestar isso, sem se incomodar, sem se preocupar com o que os outros vão dizer, pensar, falar, se vai dar certo, se vai dar errado. É fazer esses movimentos, é ser, é atender esses desejos que vêm daqui e que a gente fica abafando, a gente fala, não é, não tá errado, não é por aí, assim não dá certo. A gente fica abafando e fingindo que não é. E quanto mais a gente abafa, mais a gente aprisiona. E aí fica mais difícil de encontrar qual é a chave correta. A tendência é que à medida que a gente vai amadurecendo dentro da nossa jornada, né, com as nossas experiências e com as nossas vivências, que a gente vai diminuindo, né, as nossas batidas de cabeça, né, ou que a gente chegue mais próximo, com mais rapidez e com mais facilidade da chave correta. Mas isso não é regra, né? Tem muitas pessoas que às vezes são super maduras, que têm uma idade já super avançada, mas que são que vivem em processos imaturos. Então, é maduro na idade, mas é imaturo nas ações, é imaturo nos sentimentos, é imaturo tem imaturidade na maneira como age, né? Então, essa questão da idade e da nossa liberdade, a nossa liberdade ela pode ser vivida quando a gente quiser, e de preferência o quanto antes, pelo amor de Deus. Né? Se libertando de relacionamentos tóxicos, se libertando de sentimentos que são tóxicos, se libertando de ações que nos prejudicam, se libertando de tudo aquilo que está nos aprisionando, né? E esse movimento só cabe a nós, só cabe a mim, só cabe a você. Então se permita viver em liberdade, não espere chegar, né? Como eu falei lá no início, quando a gente chega numa determinada idade, que daí a gente faz o que a gente quer, não se importa mais com a opinião dos outros. Então não espere chegar nessa determinada idade, ou melhor, seja agora essa determinada idade. E diga, eu cheguei nessa idade agora, e é nesse momento, e é nessa idade que eu escolho ser quem eu quero ser. Já não me importa mais o que os outros estão dizendo, pensando, achando. Eu faço o que eu entendo que é o ideal. Eu faço o que eu entendo que é adequado para mim, no meu sentir, na minha vida, na minha experiência. E mesmo que dê errado, né? E mesmo que eu quebre a cara, tá bom, eu assumo, eu escolhi seguir assim. Eu escolhi seguir por esse caminho. Mas eu tentei. Eu fiz o que eu tinha que fazer. E com isso eu aprendi, eu amadureci, eu me desenvolvi. Eu não fiquei parado, estático. Porque quem é livre, né? Quando a gente pensa em liberdade, a gente pensa em movimento, né? Eu acho que um dos arquétipos que trabalham melhor a questão da liberdade é o arquétipo dos pássaros. Quando a gente pensa nos passarinhos voando, a gente vê que, nossa, eles devem viver de uma maneira muito boa, né? Deve ser muito bom ser livre, né? Como os passarinhos. Então, tem essa conotação de movimento. Então, seja livre na sua vida. Vamos ser livres nas nossas vidas para que nós façamos os movimentos que a nossa alma pede, né? Que o nosso coração pede. E aí que nós alcemos os voos que são nossos. Que ora a gente vai estar com algumas pessoas, ora a gente vai estar com outras, ora nós vamos estar voando sozinhos, mas vamos estar seguindo o nosso caminho, né? A nossa jornada. Então, liberdade para mim tem muito a ver com isso, né? Com ser quem somos, o que queremos ser, o que precisamos ser, escutando o nosso chamado do coração, né? E aí usando, né, a idade que nós temos agora para fazer isso, sem esperar chegar na velhice, né, ou na melhor fase, como alguns dizem, para a gente parar de se preocupar com o que os outros vão pensar. Não precisa ser assim. Aliás, se for assim, vai ser doloroso. Não precisa esperar. O tempo está passando, a vida está acontecendo. E a gente vai ficar se apegando, né, a essas opiniões, a essas necessidades de agradar a um, de agradar ao outro. O que fulano vai pensar, o que fulano vai pensar, não sei. O que importa é o que eu vou pensar, ou melhor, nem o que eu vou pensar, o que importa é o que eu vou sentir. Se eu fizer isso ou aquilo, se eu usar essa roupa ou aquela, se eu falar certo ou se eu falar errado.
né? Se eu realizar meu sonho, se eu não realizar. Bom, mas eu sempre tive um sonho de fazer, sei lá, o curso X, estudar determinada coisa. Por que até agora eu não fiz? Ah, porque eu já tô muito velho, muito velha. Hã? Como assim? Não tem idade pra gente realizar as coisas que a gente deseja, os nossos sonhos, os nossos objetivos, os chamados da nossa alma, né? Então, nessa live era essa reflexão que eu queria trazer, né? Pra gente exercer a nossa liberdade onde nós estamos, como nós somos, sendo quem nós somos. E deixar essas bobagens e essas crenças de lado de que nós precisamos ser livres somente quando nós chegarmos em determinado ponto. Nós somos livres no aqui, no agora. Basta que nós queiramos exercer essa liberdade. E ser livre não é ser sozinho, né? Ser livre não é ser aquela pessoa que não tem papas na língua. Ser livre é ser uma pessoa com ética, com respeito, com amorosidade, com carinho, com cuidado, com zelo, principalmente conosco mesmos, seguindo esses chamados e essas vontades do nosso coração. Então, espero que essa live tenha feito sentido para vocês, né? Para aquelas que chegaram depois, eu vou deixar a live salva, né? Então, fiquem à vontade para ouvir quando vocês quiserem, né? E vamos lembrar dessa cartinha do universo que está aqui e que veio hoje com bastante carinho e veio muito a calhar na nossa reflexão, né? Essa questão da chave, né? Vamos lembrar de usar todas essas chaves, de procurar a chave correta que sempre está ali, né? Nesse nosso molho, para poder abrir as nossas armaduras, abrir as nossas portas, abrir os nossos caminhos. Sempre tem outras possibilidades, só que às vezes a gente não está conseguindo enxergar, né? A gente precisa tentar usar as outras. Então, lembrando, a chave para todas as perguntas estão dentro de você. Encontre-a, né? Só falta buscar. Então, às vezes a gente está tão ligado ao que está no fora e a resposta está aqui. Então, a gente precisa fazer esse movimento um pouco mais introspectivo, trabalhar o nosso autoconhecimento, trabalhar as nossas questões internas para acessar essa chave que é a chave correta, tá bom? Então, sintam-se todos abraçados, beijados, beijadas, né? Sintam o meu carinho. Obrigada por estarem aqui. E contem comigo, né? Para o que vocês precisarem. Desejo a todos um excelente resto de dia, uma boa noite. E fiquem todos com Deus. Até uma próxima. Beijo!